Certa vez, um rapaz brilhante, filho de uma boa família da nossa cidade, ele começou a afundar-se no mundo das drogas pesadas. A dependência roubou-lhe tudo. Roubou-lhe o cérebro, roubou-lhe a saúde, roubou-lhe a família, roubou-lhe o emprego. Num par de anos ele ficou irreconhecível. Passou a viver nas ruas, debaixo das pontes, nos recantos de consumo de drogas. Passou a viver a céu aberto. A família, desesperada, ele tentou de tudo. Tentou internamentos compulsivos, clínicas de reabilitação, psiquiatras, mas de tudo isto ele fugia. Quebrou as correntes de todas as terapias humanas. Ficou violento, a sociedade acabou por desistir dele, a polícia já não sabia o que lhe fazer, a não ser de vez em quando prendê-lo. Ele tornou-se um caso perdido. Tornou-se um monstro. Monstro que grita pelas ruas, intoxicado pela droga. Vai pelas ruas de dia e de noite a gritar. Automutila-se. Até que um dia, um homem decidiu entrar naquele bairro de Lata onde aquele jovem acabou por ficar. E ele entrou ali de propósito, só por causa deste jovem. Este homem, ele enfrenta os traficantes daquele bairro, ele enfrenta a agressividade daquele rapaz e com uma autoridade que não conseguimos explicar, liberta-o. Numa questão de horas, aquele jovem está limpo, está são, está vestido, com roupas lavadas e a falar com uma lucidez que não se via há anos. O filho perdido foi devolvido à vida. Qual seria a reação da vizinhança? Uma festa, não é? Perante tal milagre, tal coisa espetacular que aconteceu, uma festa. Não. A vizinhança não celebrou. Pelo contrário. Como a intervenção deste homem provocou a apreensão e destruição de milhares de euros em drogas naquela zona, os vizinhos e os comerciantes locais, eles ficaram furiosos com o prejuízo económico. Juntaram-se, olharam para o rapaz curado, olharam para os bolsos vazios e disseram ao homem que o salvou: vai-te embora daqui, tu dás-nos demasiado prejuízo. Meus irmãos, parece um absurdo. Ou talvez não. Poderia ser uma bela sinopse para uma intrigante série da Netflix, talvez. Isto é exatamente o que vamos ler hoje no Evangelho de Marcos. Jesus saiu da tempestade no mar para curar a tempestade da alma. Nós vamos descobrir o que é que acontece quando a compaixão de Deus ela choca de frente com o inferno. Choca de frente com o materialismo do coração humano. Nós vamos ver o que acontece quando a escandalosa compaixão de Deus ela choca de frente com o terror do inferno. Quando ela choca de frente com a idolatria financeira do nosso próprio coração. A resposta à pergunta: quem domina o teu caos? Tem que acontecer hoje. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Marcos 5, 1 a 20. E a palavra do Senhor diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque
tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os factos contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe então o que for endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Este episódio, relatado na Palavra de Deus, ele culmina no resgate deste homem e na rejeição de Jesus, na rejeição a Jesus por parte dos habitantes daquela terra. Porquê? Porque eles amavam mais os seus porcos do que a salvação daquela alma. Hoje, iluminados também pelos registros complementares em Mateus e Lucas, os evangelhos sinóticos deste mesmo episódio, nós vamos dividir esta passagem em 3 pontos cruciais que nos mostram o choque de poderes neste mundo. Nós vamos ver o poder que destrói e isola, e em contraponto o poder que restaura e dignifica. E depois vamos ver os pedidos ilógicos e a nossa missão. O Evangelho de Marcos ele é pautado pela ação avassaladora de Jesus. Tínhamos visto no final do capítulo 4, na semana passada, Jesus revelou a sua autoridade sobre o caos, um caos natural, acalmando uma tempestade mortífera no mar da Galileia. No capítulo 5 que iniciamos hoje, imediatamente ao sair daquele desembarque na margem oriental, na região de Decápolis, a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, um território gentílico, um território pagão, um território impuro aos olhos dos judeus. Então, de um mar indomável para um homem indomável, Jesus atravessa a fúria da natureza propositadamente para resgatar um único homem que a sociedade tinha descartado. Esta é uma das transições teológicas mais brilhantes e mais intencionais que nós vemos no Evangelho de Marcos. O nosso mestre ele sai de uma tempestade meteorológica para entrar numa tempestade espiritual, revelando que o seu poder não tem fronteiras. E a primeira coisa que nos atinge no texto é a descrição gráfica e aterradora desta opressão. O homem de Gadara, ele estava nas garras de um poder destrutivo e implacável. De quem era este poder? Do diabo. Marcos foca-se num homem
possivelmente o líder e o porta-voz, mas o Evangelho de Mateus, se nós formos ler Mateus 8, versículo 28, diz que tendo ele chegado à outra margem, ele, Jesus, chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, em Mateus, revela-nos a dimensão da tragédia. Eram, na verdade, 2 homens. E o poder que os oprimia era puramente destrutivo. Meus irmãos, na nossa sociedade moderna, ocidental, nós temos a tendência de intelectualizar e às vezes até de ridicularizar a ideia da possessão demoníaca. Achamos que isso é coisa da Idade Média, ou isso é coisa de ficção científica ou dos filmes de terror. Marcos, ele não nos está a descrever aqui uma patologia clínica. Nem sequer uma simples esquizofrenia. Este homem estava possuído por uma legião de demónios. Notem o que Satanás faz na vida do ser humano. Ele arrasta as pessoas para a impureza, os sepulcros, como nós lemos aqui no texto, para o isolamento extremo, para a morte. Ele retira a decência, porque o homem andava nu, e conforme podemos depois ler no versículo 27, no capítulo 8 de Lucas, nós vemos lá detalhado assim: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demónios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então arrasta as pessoas para a impureza, para o isolamento extremo, para a morte, retira a decência, tira o descanso. Este homem andava como um louco, a uivar pela cidade, pela redondeza, de dia e de noite, e promove a autodestruição. Este homem feria-se com pedras. A violência era tão letal e perigosa que Mateus acrescentou este detalhe assustador, que ninguém podia sequer passar por aquele caminho. O inimigo quer destruir-nos. E a queda, ela começa sempre na nossa mente. O facto deste homem se cortar com pedras tem aqui um paralelo fortíssimo com o flagelo da automutilação e do suicídio da nossa geração. Satanás, ele nunca faz nada por nós. Ele faz tudo contra nós. O diabo empurra as mentes para a escuridão. O diabo empurra as mentes para a autodestruição. Porque a sua obra, o propósito final é sempre de desumanização. E o que é que a sociedade, ou seja, o que é que aqueles gerazenos puderam fazer por este homem? Se nós formos ver o versículo 4, nós vemos que absolutamente nada puderam fazer a não ser isolá-lo, porque diz que, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões foram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. A sociedade, ela tem mecanismos para afastar aqueles que são problemáticos, para os tirar de circulação, para os colocar sob custódia e tentar esconder a sua miséria. Mas ela não tem poder para curar as feridas da alma, nem sequer para arrancar os demónios do coração. Quando os nossos recursos humanos falham, e o que é que são estes nossos recursos humanos? A psicologia, a educação, um sistema prisional, por exemplo, as contas bancárias, a condição financeira. Quando tudo isto falha, a sociedade decreta o tal atestado de caso perdido. O mundo pode usar prisões, pode usar comprimidos para tentar gerir o caos, mas não tem poder para curar a alma. E há aqui um contraste. Há um contraste extraordinário. Porque a narrativa de Marcos, ela move-se de forma propositada, de uma descrição de um mar bravio, como nós vimos na semana passada, um mar agitado, para a narração de um homem selvagem e atormentado. Humanamente falando, ambos os cenários eram absolutamente indomáveis.
Os discípulos, mesmo sendo aqueles pescadores experientes, eles não podiam controlar a fúria das águas. Assim, de igual modo, aquela sociedade gerazena também não conseguia domesticar este endemoniado. Era incapaz de o prender mesmo com as fortes prisões de ferro. No entanto, com uma facilidade soberana, sem qualquer esforço, Jesus subjuga ambos os temporais. A mensagem é clara, meus irmãos. O mesmo Messias que tem autoridade absoluta sobre as forças da lei da natureza é aquele que tem autoridade esmagadora sobre as forças e o reino demoníaco. E que aplicação nós temos para a nossa vida com isto? É verdade que o inimigo é real, mas nós não podemos cair no erro de culpar os demónios pelos pecados que nós escolhemos cometer na nossa carne. O diabo, ele não te obriga a pecar. Não digas, foi o demónio que me fez isto. Foi o demónio que me levou a fazer este pecado. Não faças isso quando tu estás a ceder às tuas próprias concupiscências, às tuas próprias vontades. Um cristão, aquele que é verdadeiramente nascido de novo, não pode ser possuído. Tenham a certeza disto. Um cristão, aquele que é verdadeiramente nascido de novo, não pode ser possuído. E porquê? Porque nele habita o Espírito Santo. Mas pode dar brechas, pode dar espacinhos, pode dar pequenas falhas ao inimigo através da carne. Então assuma a tua responsabilidade. Se a tua mente é um campo de batalha, como nós cantávamos há pouco, meu pensamento cativo levar tudo ao Cristo para ti. Entrega a Cristo. Talvez olhes para a tua vida hoje ou eventualmente para a vida de alguém da tua família e sintas exatamente isso. Ou seja, cadeias quebradas, grilhões despedaçados, promessas de que, não, desta vez vai ser diferente. Mas no dia seguinte o vício, a depressão, a ansiedade voltam e arrastam para os sepulcros, para o deserto da solidão, afastando todos de ti. Assumes que não tens solução, mas escuta a maravilha do Evangelho. Não há nenhum ser humano que esteja tão afundado nas trevas que a luz de Jesus não o possa alcançar. Não há causas perdidas para o Filho de Deus. Porque quando o barco de Jesus atracou, aquele endemoniado, ele correu. E o versículo 6 diz que ele correu e se prostrou em adoração. Porque diz que quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vejam bem, o mesmo homem que aterrorizava aquela cidade está agora aos joelhos, está agora de joelhos aos pés de Jesus. Aos pés do único que tem autoridade sobre aquela legião. E o que o texto nos mostra a seguir é que o terror, ele não saiu daquele lugar. Mudou foi o alvo. Porque até aqui o homem estava a aterrorizar aquela localidade. Agora, os demónios que estavam a fazer com que aquele homem aterrorizasse aquela localidade, estão eles mesmos aterrorizados perante Jesus. Os demónios gritam, exclamando com alta voz, como diz no versículo 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Em Mateus e Lucas, nós vemos os detalhes que nos podem dar até alguns calafrios na espinha e que mostram aqui a ortodoxia implacável do inferno. Porque em Mateus os demónios gritam, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Lá no versículo 29 do capítulo 8. E em Lucas
No versículo 31 do capítulo 8 também, eles dizem: não nos mandes para o abismo. Irmãos, isto é teologia pura. O inferno não tem salvação. Os demónios sabem perfeitamente quem Jesus é. Eles sabem que Ele é Deus e que tem autoridade absoluta sobre eles. O abismo, aqui referido no texto, é a prisão de Satanás. E os demónios sabem que há um tempo que está marcado no calendário escatológico de Deus para o seu tormento eterno. Eles sabem perfeitamente que Jesus Cristo tem as chaves desse mesmo abismo na mão. E eles tremem de pavor, achando que Jesus tinha antecipado o relógio do juízo final. Jesus então ordena a expulsão daquela legião. Este nome do demónio, legião, designava uma força militar romana de até aproximadamente 6.000 soldados. Era conhecida pela sua máquina de destruição total. Era uma força brutal. Então, tinha estas conotações com um exército que invade. E neste caso, é uma invasão espiritual para dominar aquele território. Ao libertar este gentio, o que é que Jesus prova aqui também? Ele prova teologicamente que o reino de Deus não está confinado a Israel. O Messias, ele invade, como nós já vimos, a casa do homem valente, o reino de Satanás. Num território que era pagão, saqueia os seus bens, demonstrando que a sua autoridade, ela é cósmica, é a autoridade absoluta. Eles pedem para ir para uma manada de porcos que estava ali a pastar. Jesus permite. Os porcos precipitam-se no mar e morrem. Porquê? Porque Jesus estava a provar visualmente que o mal que habitava naquele homem era real. O mal era mortífero. O mal era letal. E que para Satanás, o destino de um homem ou o destino de um porco é exatamente o mesmo. A destruição total. Para o diabo, um homem ou um porco tem exatamente o mesmo valor. Agora vejam o milagre do versículo 15. No versículo 15 diz que, indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. Quando a população, para ver a confusão, chega. Cambada de curiosos, não é? Quando eles chegam e encontram o quê? Encontram aquele homem selvagem, o monstro daquela região. O Evangelho de Lucas acrescenta o detalhe mais belo, que o homem que andava nu pelo deserto, a cortar-se com pedras, está agora sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Aqui está o poder que restaura. Jesus não lhe deu apenas uma religião. Jesus devolveu-lhe a humanidade. Este homem, ele estava sentado aos pés do Mestre, como um verdadeiro discípulo, em paz, porque a tempestade da sua alma foi acalmada. Estava vestido, a sua dignidade, o seu poder, o seu pudor, o seu valor foram restaurados. Estava em perfeito juízo. A sanidade da sua mente foi-lhe devolvida. É isto, meus irmãos. É isto que o Evangelho faz. É a diferença entre a loucura do mundo e a santidade. É o encontro frontal com Cristo. E é curioso, porque a profunda ligação entre o evento da tempestade e este que nós estamos a estudar hoje revela-se também na linguagem que foi utilizada. As mesmas expressões que Jesus empregou para repreender o vento e o mar na tempestade, quando lhes disse, cala-te, emudece, são as tipicamente usadas nos exorcismos
para repreender os espíritos imundos. Então, à luz disto, alguns estudiosos bíblicos defendem que aquela tempestade repentina no mar teria sido, na verdade, uma tentativa desesperada e uma tentativa assassina de Satanás para impedir que Jesus chegasse ao território pagão de Gadara. O diabo queria, segundo estes estudiosos, afundar o barco para que o libertador não resgatasse aquele homem que era mantido sob as suas garras. No entanto, meus amados irmãos, o soberano, ele não se deixa intimidar. Ele atravessa a fúria da natureza propositadamente para aniquilar a fúria do inferno. E há aqui uma lição tremenda de aconselhamento e de discipulado para nós como igreja. Reparem que Jesus não começou por fazer uma entrevista, não é? Jesus não entrevistou. Jesus não fez uma entrevista àquele endemoninhado, do género, olha lá, então diz-me lá, que pecados é que tu cometeste no teu passado para agora estares assim? Não. Jesus, ele operou com compaixão antes da teologia. Quando alguém chega à igreja destruído, não é hora, meus queridos, não é hora de julgar. É hora de amar. É hora de orar para que essa pessoa seja liberta no nome de Jesus. O debate teológico a ter que acontecer de forma aprofundada vem depois da libertação. E mais, se hoje a igreja dos nossos tempos ela perdeu a noção da sua autoridade. O mundo, nós sabemos que o mundo não sabe lidar com as forças espirituais. Mas nós temos a Bíblia, meus irmãos. Nós temos o Espírito Santo. Jesus delegou-nos a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E o maior milagre, meus queridos, não é o espetáculo do exorcismo. Não é, meus queridos. O maior milagre é ver aquele homem sentado aos pés de Jesus. O maior milagre é a salvação. É termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, no teu relacionamento com Deus, tu tens de parar de achar que Cristo só trata de pequenos ajustes morais. Porque Cristo faz resgates integrais, meus queridos. O mesmo Jesus que impõe o terror reverencial ao exército de Satanás é o Jesus que quer curar a tempestade que está na tua mente. Se tu queres o perfeito juízo para as tuas decisões, tens de sentar aos pés de Jesus. Hoje. Se tu queres a verdadeira paz, aquela que acalma a mente constantemente acelerada, se tu queres a decência para a tua vida e o perfeito juízo para as tuas decisões, então tens de sentar aos pés de Jesus. Ele é o único. Ele é o único que tira o homem das campas e o traz de volta para a mesa de jantar. E a parte final desta história, meus queridos, ela é profundamente triste e chocante. Ela revela o choque do Evangelho com o coração materialista do homem. Porque Marcos ele relata-nos aqui 3 pedidos, ou seja, 3 orações, podemos considerar assim. O primeiro pedido foi o pedido dos demónios. Deixa-nos ir para os porcos. E o que é que Jesus fez? Jesus permitiu. Jesus concedeu esse pedido. O segundo pedido é o da sociedade de Gadara. Perante o milagre maravilhoso, a salvação extraordinária de um ser humano, em contraponto com a perda económica de uma manada de porcos, os gerazenos fazem a sua escolha. Lá no versículo 17 diz: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. É trágico, meus irmãos.
Para eles, o bolso valia muito mais do que uma alma. Jesus curou aquela estrada que era intransitável para eles, porque eles não podiam passar por ali. Mas eles preferem viver com o louco na vizinhança a terem de lidar com a santidade de Cristo, que exige o quê, meus queridos? Exige a renúncia do pecado. Os gerazenos, eles ficaram aterrorizados porque perceberam que Jesus era um perigo para o seu negócio imoral, para o seu status quo, para aquilo que lhes dava conforto financeiro. A economia gritou mais alto do que a compaixão. Jesus também deferiu este pedido. Jesus concedeu-lhes este pedido e foi-se embora. Mas o terceiro pedido é o do homem que está curado. No versículo 18, nós lemos que ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele pede para ir com Jesus no barco. Ele não quer voltar para a cidade que o odiava. Ele quer seguir Jesus, o seu Salvador. Ele quer ser um discípulo próximo, íntimo. Que bela oração. E esta é legítima. E o que é que Jesus fez? No versículo 19 diz que Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus nega este pedido. O Mestre, ele atende a oração dos demónios. Ele atende a oração daqueles ateus materialistas. Mas diz não ao homem salvo. Porquê, meus queridos? Porque no versículo 19 diz exatamente isso. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus diz-lhe que não. Exatamente porque tem uma missão urgente para este homem. Ele não o ia levar para um retiro espiritual fechado num barco. Ele ia fazer dele um grande missionário aos gentios. A verdadeira prova da transformação é tu voltares para a estrada intransitável, onde antes eras um perigo, o ambiente de onde viemos, e mostrar o que Cristo fez por ti. E Lucas acrescenta no versículo 39 do capítulo 8: então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele não ficou só pela casa. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus. Mas ele não ficou só pela casa. Ele proclamou a compaixão de Jesus por toda a cidade. E Marcos sublinha no versículo 20: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele foi a toda a Decápolis. O homem vai por toda aquela região. Uma liga de 10 cidades helénicas e predominantemente pagãs. Ali, o Evangelho é pregado de uma forma viva para a transformação daquela localidade. Oh, que maravilha! A ordem é surpreendente, porque na Galileia, se nós nos recordarmos do que já vimos até hoje de Marcos, Jesus, ele costuma impor o silêncio. Mas aqui, porque ele aqui não corre o risco de ser confundido com aquele Messias, não é? que os judeus ansiavam, aquele líder político-militar. Aqui, ele está em território gentílico. Não havia esse perigo. Então Jesus manda que este homem proclame de forma livre. O ministério de Jesus aos gentios já tinha começado antecipando o que seria o trabalho de toda a igreja, de levar a palavra até aos confins da terra. Isto vai ser reforçado mais à frente, quando nós chegarmos ao capítulo 7, em Marcos, quando Jesus vai à região fenícia de Tiro e Sidom e cura a filha de uma mulher sirofenícia, uma mulher gentia e pagã. Esta mulher demonstra uma fé
e um louvor assombrosos, provando que as migalhas da graça de Cristo são suficientes para salvar o mundo inteiro. E que o Evangelho, ele rasga definitivamente as barreiras de sangue, as barreiras de nação. O terceiro elo inquebrável entre os dois episódios da semana passada, da tempestade no mar, e hoje da tempestade na vida deste homem, é que há uma reação idêntica nas testemunhas. Temer o mar revolto é normal. Mas temer o Deus que manda o mar ficar quieto, isto inaugura uma dimensão de temor que é totalmente nova e aterradora. Depois da tempestade ser acalmada, os discípulos não ficaram apenas aliviados, meus irmãos. Eles ficaram possuídos de grande temor e perguntavam: quem é este? Quem é este? De igual modo, quando o povo de Gadara chega e vê que o homem que antes era aquela fera incontrolável, aquele monstro, agora está ali calmamente sentado aos pés de Jesus, perfeitamente vestido, no seu perfeito juízo, eles também são tomados de um medo profundo. Em ambos estes milagres, a revelação da glória e do poder de Jesus paralisa tudo o que é lógica humana. Para a mente não renovada, a ação santificadora de Deus, ela torna-se mais assustadora do que o próprio caos natural. Aqueles homens preferiram que aquele homem continuasse ali a atormentar tudo e todos do que terem tido este confronto com a santidade e com o poder de Deus, ao ponto de pedirem que Jesus se fosse embora. Meus queridos, como é que este resgate brutal, como é que isto afeta o nosso dia-a-dia? O que é que isto significa para a nossa vida? O que é que nós podemos tirar de ensinamento disto? Logo à cabeça nós podemos ver que não há esfera da nossa existência humana, não há esfera da nossa existência espiritual que escape à jurisdição de Jesus Cristo. O Evangelho lhe exige a nossa resposta imediata. E se no capítulo 4 Jesus dominou o caos exterior, as crises, o desemprego, não é? Que nós podemos considerar para nós, as crises, o desemprego, os diagnósticos terríveis de uma doença que abalam o barco da nossa vida. No capítulo 5, ele domina o caos interior, a depressão, a ansiedade severa, as opressões da mente e as tentativas de autodestruição. Então, no teu relacionamento com Deus, deixa de olhar para as tuas lutas como se elas fossem indomáveis. O Senhor, aquele Senhor que acalma os vendavais externos, Ele é o único que tem poder para silenciar a tempestade que está dentro da tua cabeça. A mudança de mente, ela exige que tu não justifiques nem alimentes a depressão espiritual. Não te vitimizes. Toma a responsabilidade sobre os teus atos, sobre os teus pensamentos e exige que a tua mente se submeta ao senhorio de Cristo todos os dias. Jesus disse ao homem: vai para a tua casa. Então no teu lar, meu querido, no teu lar, sabes aqueles padrões de pecado, aquelas maldições que passam de geração em geração na família? Adultério, vícios, violência. O Evangelho, ele garante-nos que no momento em que tu verdadeiramente entregas a tua vida a Cristo, as correntes geracionais, elas são cortadas. O passado, ele perde o direito de te manter cativo. Tu és a luz que
quebrar o ciclo na tua casa não é a tua própria luz, mas é a luz que tu recebes de Jesus. É a luz de Jesus que tu vais transmitir para a tua casa. Então volta para os teus e mostra que estás vestido. Mostra que estás em perfeito juízo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o teu primeiro e maior campo missionário, como nós temos vindo a dizer desde o início, ele não é lá distante, numa África como vimos no início do culto. O teu maior campo missionário é a tua mesa de jantar. É para a tua família. Aqueles que te viram nos piores momentos da tua vida, na tua dureza, no teu orgulho, nos teus vícios, é para eles que tu tens que mostrar que estás verdadeiramente vestido e em perfeito juízo. Então anuncia aos teus aquilo que Deus fez por ti. Eles têm de ver que agora tu estás assentado, estás vestido e estás em perfeito juízo aos pés do Mestre. Anuncia-lhes a compaixão que Deus teve de ti. Não desistas de nenhum familiar. Porque se Jesus salvou um homem que quebrava aquelas correntes no cemitério, se Jesus resgatou a vida de quem nem a sociedade se aproximava, então não há tio, não há filho, não há marido, não há esposa que sejam inalcançáveis para Deus. Como diz o nosso Deus na sua palavra, em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, na nossa igreja, nós temos de assumir a nossa autoridade. Paremos de ter medo do diabo e deixemos que ele tenha verdadeiramente medo de nós, não pelas nossas capacidades, mas pelo Espírito que habita em nós. Que nós possamos ser uma comunidade de autoridade, uma comunidade de compaixão. Não enviemos as pessoas cativas de volta para o mundo, porque o mundo ele não tem ferramentas. Não tem as ferramentas do Espírito. Nós temos de ser esta comunidade que se alegra mais com uma alma que é resgatada, do que propriamente com o nosso conforto financeiro e social. Nós não podemos ser como aqueles gerazenos que rejeitaram o Senhor, que expulsaram Jesus, porque Ele e o seu Evangelho mexem na nossa comunidade, mexem no nosso conforto, mexem com os nossos porcos. Uma igreja bíblica verdadeira, ela abraça as pessoas que chegam feridas da vida. Ela chora de alegria ao vê-las transformadas, meus irmãos. Custa o que custar. No versículo 20 diz que ele começou a proclamar a mensagem em toda a Decápolis. Foi para a rua, foi para o comércio, foi para os bairros gentílicos. No mundo, tu és chamado a ir à cidade, à tua Decápolis, ao teu emprego, à tua escola, à tua vizinhança. Se estás aqui hoje e ainda não entregaste a tua vida a Cristo, talvez sejas tu aquele que vive acorrentado aos teus impulsos, tentando resolver o teu caos. Talvez vivas a fugir para os desertos, escravo dos teus vícios. Escravo dos teus medos. Para de lutar sozinho. Para de lutar contra as tuas próprias prisões. O soberano libertador, ele está cá, ele chegou. Rende-te. Rende-te a ele imediatamente, porque o valor que tu tens para ele foi pago com sangue numa cruz, para que não tenhas de viver mais nos sepulcros. Então troca esses sepulcros pelo lugar aos pés de Cristo. A urgência do Evangelho, ela clama por uma profunda, como temos falado desde o início desta série, uma profunda mudança radical de mente. Então, se o mar lhe obedece, se as legiões do inferno tremem perante ele, não podes continuar a viver tentando comandar tu próprio o teu próprio barco.
Abandona esse orgulho, entrega a tua vida ao soberano libertador e descansa imediatamente sob a sua autoridade, porque a salvação, meus queridos, a salvação chegou aos gentios, chegou até nós. E que isto possa encher os nossos corações de adoração reverente, porque hoje nós vimos Jesus a provar que Ele é o Senhor sobre o exército de Satanás. Ele tem domínio sobre tudo. Vimos Jesus provar que domina de uma forma absoluta o abismo e as forças do inferno. Ele salvou os oprimidos. Mas a jornada não para por aqui, porque o Evangelho de Marcos continua. Então, quando ele regressa à outra margem, quando Jesus regressa à outra margem, que veremos no próximo domingo, e vamos seguir nos versículos 21 a 43 deste capítulo 5, há uma tragédia dupla que espera por Jesus. Que tragédia é esta? Vemos um pai desesperado que vê a sua filha a morrer, e vemos uma mulher esgotada e isolada há 12 anos por uma doença crónica incurável. Então, se hoje Jesus esmagou estes demónios, para a semana nós vamos ver o nosso Mestre esmagar as doenças crónicas e a reverter a morte física. Se a dor te tem roubado a esperança, se a tua saúde ou a morte de sonhos e de pessoas te tem desesperado, não faltes. E como diz a canção, traz um amigo também. O autor e Senhor da vida, Ele está a caminho. Então descansa na autoridade de Cristo e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém?